Muito boa noite, meus irmãos. Estamos aqui em nome de Jesus Cristo para ministrar a santa palavra, o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero compartilhar uma palavra com você. Tenho certeza que o Espírito Santo está em nosso meio. A Bíblia diz que onde houver duas ou mais pessoas reunidas, o Senhor se faz presente. Louvado seja Deus. Estamos aqui diretamente da nossa igreja aqui de Itaquaquecetuba. Amanhã teremos cultos especiais, às 9 da manhã, às 18, depois eu falo mais. Vai ser lindo, vai ser tremendo. Mas antes, eu quero trazer uma palavra para você. Eu quero compartilhar uma palavra que está no meu coração em o nome de Jesus. Os irmãos estão se achegando, estão aí meu irmão Marcos, minha amada esposa, minha irmã Márcia. Meus irmãos estão se achegando aí, glória a Deus por isso. E nós vamos para a palavra, pessoal. Eu não vou demorar muito não, porque eu quero compartilhar uma mensagem linda, uma mensagem maravilhosa, em nome de Jesus. Deus vai falar com você. Mas antes eu quero pedir uma bênção, pedir a direção do Pai. Amado Deus e eterno Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Que a Tua palavra, meu Deus, venha incendiar o nosso espírito e nos deixar avivado. Segundo a Tua palavra, nos vivifica, Deus. Em nome de Jesus, te damos graças e amém. Glória a Deus. Daí meu irmão Giovanni Alves, oh glória a Deus. Daí também minha irmã Vera Lúcia. Mas eu já vou para a palavra, pessoal. Meu coração está queimando aqui com uma mensagem que está escrita lá no livro de Filipenses, capítulo 2, o versículo é 19, diz assim, Filipenses 2,19, fica até o fim porque tem uma revelação tremenda aí de Deus para nós. Diz assim a palavra: e espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. O apóstolo Paulo estava preocupado com os irmãos da igreja de Filipos. Ele escreveu essa carta aos filipenses. E quando ele escreveu essa carta aos filipenses, ele estava preso. E ele estava para morrer. Porque no versículo 17 ele fala: e ainda que seja oferecido por libação sob o sacrifício e serviço da vossa fé, folgue e me regozijo com todos vós, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo. Ele estava para morrer. Se você ler a segunda carta a Timóteo 4, no versículo 7, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E ele estava preso por causa do evangelho, por pregar Cristo. E aqui, ele mesmo preso por causa do evangelho, ele estava preocupado com os irmãos. Ele queria saber como estavam os irmãos, queria saber do estado deles. Irmãos, que coisa tremenda, que coisa gloriosa. Ele mesmo preso, ele se preocupava com as pessoas, queria saber do estado delas. E ele diz aqui algo muito profundo: para que eu esteja de bom ânimo. Eu quero saber do estado de vocês. Será que isso nos dias de hoje acontece? É raro, pessoal, porque infelizmente muitas pessoas estão buscando o seu próprio proveito. Muitas pessoas não se preocupam mais com o próximo. As pessoas querem saber de si, com seu ego, infelizmente. As pessoas não querem mais saber de ter compaixão e misericórdia. Ela estando bem, estando tranquila, para ela tanto faz como tanto fez. Essas pessoas se tornam indiferentes e também as pessoas agem com as pessoas com indiferença. Isso é muito triste. E aqui ele fala algo tremendo: espero no Senhor Jesus enviar Timóteo para me saber como vocês estão. Ele se preocupou tanto, como não dava para ele ir, ele enviou alguém que ele amava, que era um filho na fé, Timóteo, porque ele queria saber do estado dele. Irmãos, a obra de Deus, a igreja de Cristo, tem que ter esse amor. O amor de Cristo, ele nos constrange. O amor de Cristo faz com que a gente não se preocupe com as pessoas. Faz com que a gente
queira o bem das pessoas. Ainda mais quando você conhece aquele irmão ou aquela irmã, aquele colega de ministério, quando você ficar sabendo de alguma coisa, você até ora, porque você quer o bem daquela pessoa. Como ele falou, eu espero mandar Timóteo, eu quero saber do estado de vocês, eu estou preocupado com vocês. Ele não estava mais lá, ele estava preso. E tem uma coisa profunda, olha o que ele diz aqui, porque ninguém tem de igual modo o sentimento que sinceramente cuide do vosso estado. Por que ele escolheu especificamente Timóteo para fazer isso? Para saber dos estados dos irmãos. Por que ele fez isso? Porque ele falou, olha, eu não conheço nenhum outro que tenha um zelo, que tenha um cuidado a respeito de vocês como Timóteo. Eu não conheço outro. Ele tem um zelo por vocês muito grande. Ele se preocupa com vocês. Por isso que eu estou mandando Timóteo. Que coisa linda, pessoal. Isso quer dizer que eles tinham o mesmo espírito, eles tinham a mesma pegada. Porque assim como o apóstolo Paulo era cuidadoso, zeloso e amoroso para com aquele povo, ele também sabia que Timóteo era. Porque olha o que ele diz aqui. Mas porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Da diferença de Timóteo para os demais? Porque com certeza ele tinha vários auxiliares, ele tinha vários colegas de ministérios, vários obreiros, vários cooperadores à sua disposição. Mas em nenhum outro ele encontrou alguém que tivesse um zelo pela obra e pelos irmãos como Timóteo. Porque os demais buscavam o seu próprio proveito, se preocupavam consigo mesmo. Timóteo não. Irmãos, a gente tem que ser inteligente. A gente precisa ver quem é a pessoa que está do nosso lado e perceber se aquela pessoa está buscando o seu próprio proveito ou não. Porque se é uma pessoa que busca o seu próprio proveito, ela não se preocupa com as pessoas. Ela está pouco se lixando pelas pessoas. Ela não se interessa pelo bem-estar das pessoas. Por mais que de repente ela esteja fazendo a obra, por mais que ela esteja servindo no ministério, por mais que ela esteja na família, irmãos, a gente precisa ter essa percepção. Ele estava preso, ele não podia ir, mas ele queria mandar um igual a ele. É claro que Paulo e Timóteo tinham personalidades diferentes. O apóstolo Paulo era mais ousado, mais sisudo. O Timóteo, de vez em quando, ele dava uma vacilada, deixava o dom adormecido. O apóstolo Paulo até chacoalhava ele. Desperta o dom que é em ti. Às vezes ficava temeroso. Ele falou, Deus não nos deu espírito de medo. Então ele alertava Timóteo, mas eles tinham o mesmo espírito. A personalidade era diferente, mas o espírito era o mesmo. E é essas pessoas que nós devemos ter do nosso lado. Porque toda instituição, seja ela uma empresa, uma loja, um comércio, seja ela uma igreja, seja o que for, as pessoas que têm o mesmo espírito, elas vão se identificar e vão agir da mesma forma, vão ter o mesmo pensamento, a mesma vontade em relação às coisas de Deus, em relação à obra, em relação ao comércio, às vendas e por aí fora vai. Porque a pessoa vai ser fiel tanto na presença como na ausência. Você não se preocupa, porque a pessoa tem a mesma pegada, o mesmo espírito. É como Davi e Jonatas, tinham o mesmo coração, o mesmo sentimento. Por isso que nós devemos colocar a pessoa assim. Não que os demais não se identificam, não que os demais não façam parte, às vezes fazem parte, mas a Bíblia diz que é amigo mais chegado do que irmão. Então você precisa indicar a pessoa certa, você precisa direcionar a pessoa certa. Se você tem uma equipe, você não pode pegar todo mundo e de repente dar uma tarefa para ela que você sabe que ela não vai fazer, que não tem o mesmo sentimento que você, não tem o mesmo espírito que você. Timóteo, ele tinha o mesmo espírito que o apóstolo Paulo, porque ele elogia dizendo assim, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. O Timóteo, ele buscava o que era de Cristo, o que era de Deus. Os demais não.
Os demais se preocupavam somente com seus cargos, com as suas tarefas, cumpria a sua tarefa, depois ir embora, enfim, eram homens de Deus, mulheres de Deus. Mas para ter a mesma pegada é diferente. E seja inteligente. Não adianta você ficar reclamando, você murmurando, isso não vai resolver, porque a Bíblia diz, ele fala até no versículo 14, aqui do capítulo 2 de Filipenses, fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas. Pediu para fazer fácil, mas aquele que tem o mesmo espírito, ele não vai murmurar, ele não vai reclamar, ele vai fazer, ele está disposto a fazer, ele renuncia tudo, ele abre mão de tudo e vai, porque assim como ele pensa, assim ele pensa também. Você se lembra quando Deus falou assim, no livro de Isaías, capítulo 55, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Nós, em relação a Deus, só vamos ter a mente de Cristo, só vamos ter o mesmo pensamento se agirmos de acordo com a palavra, de acordo com a vontade de Deus, do querer de Deus, caso contrário, não. E trazendo para nós, espiritualmente falando, tem pessoas que não têm o mesmo pensamento, a mesma mente, a mesma visão que a gente. Às vezes a pessoa não quer desfrutar do mesmo sonho com a gente, porque às vezes não faz parte. Mas aquele que tem o mesmo espírito, que se identifica, quer fazer parte do mesmo sonho, do mesmo projeto, em nome de Jesus. Por isso que eu sempre falo, ministério é identificação. Se a pessoa não se identifica, não adianta. A maior burrice de um pastor é quando ele sai de uma igreja e ele quer levar o povo com ele. Isso é errado, isso é antibíblico, isso não se faz. São pessoas que estão no mesmo propósito, são pessoas que se identificam. Esses sim vão estar juntos. Vai ser que nem aconteceu com Davi. Quando souberam que Davi estava na caverna de Adulão, eles foram até Davi, porque eles estavam desgostosos, eles estavam amargurados. E a Bíblia diz que eles foram até Davi, e Davi se tornou o chefe deles. Ele não foi atrás de ninguém. Então coloque no seu coração a identificação. O apóstolo Paulo, ele tinha um amor de Cristo. Ele fundou aquela igreja de Filipos, de Filipenses. Ele fundou aquela igreja, só que ele foi preso. Mas ele estava preocupado, mesmo preso ele queria saber como estava o povo. Ele não se preocupava com ele. Pelo contrário, eu li aqui para vocês. Ele falou, olha, no versículo 18, e vós também regozijai-vos comigo e alegrai-vos comigo, por isso mesmo. Ele está dizendo, eu estou preso aqui, mas eu estou feliz porque vocês estão salvos. Mas estou preocupado com o estado de vocês. Eu estou mandando Timóteo, porque eu quero saber como vocês estão. E uma pessoa que se preocupa, ela faz isso. Uma pessoa que ama, ela faz isso. Ela liga, quando ela lembra, ela vai orar. Fala para Deus, Deus, abençoa aquela pessoa. Às vezes, a pessoa tem até vontade de falar, mas às vezes não é o momento. Mas coloca diante de Deus. O negócio é entre você e Deus. Faz as coisas certas. Se importe com as pessoas. Se importe com o próximo. Se importe com aquele irmão que você conhece, com aquela irmã que você conhece. Em o nome de Jesus Cristo. É muito triste quando as pessoas não se preocupam. É que nem às vezes, eu respeito, mas às vezes numa troca, às vezes um pastor ou um membro não tem um carinho pelo outro, um obreiro. O que custa às vezes dar um telefonema? O que custa às vezes a pessoa fazer uma visita? Isso não tem nada demais. Eu me lembro de certas igrejas que eu passei que falava assim, olha, você pode visitar o seu pastor a hora que você quiser, tomar café com ele a hora que você quiser, aquele pastor que te batizou, e não fica com medo quando você me vê, isso é sério que eu estou falando, quando você me vê ficar apavorado ao pastor e sair com, não, continua, porque aquele pastor, ele foi usado por Deus para te abençoar, em o nome de Jesus Cristo. Irmãos, nós devíamos amar verdadeiramente. Ele queria saber do estado. E às vezes a pessoa até quer saber do estado, mas fica impedido. Ela fica impedida, porque proíbem. Mas a gente respeita, você também tem que respeitar. Mas você pode falar com Deus em prol daquela pessoa, para abençoar a vida dela, em nome de Jesus. Muitos estão buscando seus próprios proveitos,
São poucos os Timóteos que renunciam, abrem mão, que têm o mesmo espírito, a mesma pegada, a mesma visão. E ele diz mais: mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. Olha que coisa linda. Ele estava lembrando aquela igreja: vocês sabem que o Timóteo me ajudou, me serviu como filho ao Pai. Tratamento de pai e filho. Até hoje eu dou bênção para o meu pai. Eu fui criado desta forma. Quando eu converso com meu pai, pai, bênção. Primeira coisa, quando eu ligo, ele liga, bênção, pai. Isso já é um costume tradicional. Eu procuro honrar o meu pai. Eu procuro, em nome de Jesus, e procurar fazer o que meu pai sempre ensinou, e glória a Deus por isso. E assim como também o Paulo, esse apóstolo abençoado, fazia isso. É só ler as 2 cartas a Timóteo que ele dá instrução. Ele ensina o Timóteo como agir, como se comportar na casa de Deus, como cuidar do povo, porque o apóstolo Paulo está preocupado com o povo. E se você ler, você vai ver o que ele fala. É assim que você tem que tratar os mais velhos como pais, os homens mais velhos como pais, as mulheres mais velhas como mães, os irmãos da sua idade, as irmãs como seus irmãos, as mais novas como filho, como filha. Ele falava, ele estava preocupado com o povo, com o bem-estar da família. Irmãos, ele está dizendo aqui algo muito profundo. Ele fala até da experiência. Você sabe da experiência que Timóteo teve comigo, servindo o reino de Deus. Ele é uma pessoa experimentada. Você sabe que ele tem zelo por vocês. O cuidado que eu tenho por vocês, ele tem também. Ele também passou poucas e boas. Que coisa linda, pessoal. Isso veio ao meu coração. O apóstolo Paulo, ele queria estar pessoalmente lá, mas não pôde. Ele estava preso. Mas ele queria saber do estado daquele povo. Aí ele fala: eu enviei Timóteo. Eu quero saber de vocês. Eu estou preocupado com vocês. Irmãos, é muito triste. Hoje, infelizmente, a gente vê o amor de muitos se esfriando. Não é só das pessoas do mundo, não. As pessoas cristãs que precisam voltar ao primeiro amor, amar as pessoas, se preocupar com as pessoas, não buscar o seu próprio proveito. Em nome de Jesus, se contentar com o que tem. Porque ele disse: eu não te deixarei, nem te abandonarei, ele diz. E as pessoas estão preocupadas com outras coisas, então corre, uma correria muito grande, as pessoas querem conquistar isso, conquistar aquilo. Ei, a Bíblia diz que se a gente obedecer os seus mandamentos, a bênção vem e nos alcança. Ela vai nos alcançar. Em nome de Jesus. As pessoas estão pensando em passe de mágica, querem ficar ricos. Onde está escrito isso na Bíblia? A Bíblia diz que muitos caíram por causa do amor à riqueza. Deus não tem nada contra a riqueza, mas as pessoas têm que buscar Cristo. Estão preocupados com as coisas materiais. Ele está dizendo: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E as pessoas preocupadas, pessoas que querem ser melhores do que outras, outros estão com espírito de concorrência, estão preocupados, não tem concorrência, se ela conseguiu aquilo, tem que conseguir igual mais. Isso é inveja. Ou ministério com ministério, irmão com irmão. Vamos ver quem é mais usado. Eu tenho mais povo. Eu tenho menos povo, mas a gente tem que parar com isso. Onde houver 2 ou mais pessoas reunidas, Jesus se faz presente. Porque o verdadeiro crescimento é o espiritual, é o discipulado, não é o movimento, não. Porque as pessoas têm que estar aos pés de Cristo. Deus está procurando verdadeiros adoradores, e nós temos que fazer discípulos que adorem a Cristo, que servem a Cristo, que renunciem tudo quanto tem. É isso que nós devemos fazer, e não ficar fazendo falsas promessas. Nós temos que falar a verdade.
Porque quem fala a verdade se preocupa, ama. E ele está dizendo: de sorte que espero enviá-lo a vós logo que tenha provido a meus negócios. Eu quero enviar logo. Timóteo tem que estar aí, eu quero saber de vocês, até para me animar um pouco mais. Quando um pastor, por exemplo, sabe que uma ovelha que ele conhece está triste, está passando uma luta, uma dificuldade, ele quer saber do estado, ele quer saber de tudo para ajudar aquela pessoa do estado dela, irmãos. Em nome de Jesus. A má notícia às vezes corre, de um jeito ou de outro, às vezes chega. Geralmente a pessoa vai lá, vai fazer o que? Vai orar, o pastor vai orar, assim como o irmão, a irmã também faz. Em nome de Jesus. Eu quero enviar logo para vocês aí, o povo da igreja de Filipenses. Eu quero enviar para vocês. E ele diz: mas confio no Senhor que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Ele está dizendo: mas eu confio no Senhor que em breve eu quero ver vocês pessoalmente. Irmãos, não adianta quebrar, querer destruir algo que Deus construiu, algo que Deus levantou e edificou. Não adianta. Às vezes as pessoas estão querendo destruir laços de amizades, laços ministeriais. As pessoas, muitas das vezes, querem interferir, mas não pode quebrar, porque se isso acontecer, vai ficar marcas, e isso não é bom. Na sua igreja, na sua casa, no seu trabalho, na sua loja, no seu comércio, procure saber do estado desta pessoa. Ou ela não veio, por que ela não veio? Por quê? O que está acontecendo? Na igreja, por exemplo, estou sentindo falta de fulano. O que será que está acontecendo? Vamos procurar saber, vamos telefonar, vamos ligar. Na família a mesma coisa. Espera aí, o que está acontecendo com o fulano? O que está acontecendo com a fulana? Está cabisbaixo, está meio quieto, está diferente. Ora a Deus. E no momento certo procura conversar, quando Deus preparar. Na loja é a mesma coisa, no trabalho é a mesma coisa. Com o colega lá do serviço, do emprego, conversa. Você percebeu, uma pessoa não está legal hoje. Ora a Deus. Se a pessoa quiser se abrir, ela vai se abrir. A gente precisa ser mais humano. A gente precisa amar mais as pessoas. E não fazer de pessoas corpos descartáveis. Não, misericórdia. O apóstolo Paulo falou: quero enviar logo, eu quero saber de vocês. Estou preocupado com vocês. Faça isso, eu senti de Deus trazer essa palavra. Não fica com medo não. Em nome de Jesus. Alguém que você ama, alguém que você quer saber do estado dela, ou já está sabendo. Se você tem liberdade, na hora certa, dá um telefonema, em nome de Jesus. Ou se a pessoa se abrir, fala com ela, mas acima de tudo, fale com Deus a respeito dela, para Deus abençoar. Às vezes Deus até desperta, até na madrugada, para você orar por aquela pessoa, Ele te mostra a pessoa, porque Deus é assim. E continuando diz, olha o que ele fala aqui: julguei com tudo necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Olha que homem abençoado esse Epafrodito. O apóstolo Paulo já queria enviar Timóteo logo, mas ele estava resolvendo algumas coisas, mas não dá para enviar Timóteo, mas vou enviá-lo. Mas já estou enviando para Epafrodito aí. Já enviei, porque eu quero saber do estado de vocês. E uma coisa, ele foi meu irmão, meu cooperador. Que bonito, hein, pessoal? E vosso enviado. Eu louvo a Deus pelas pessoas que já trabalharam comigo, irmãos. Eu louvo a Deus pelos cooperadores que Deus me deu hoje. Eu louvo a Deus, irmãos. Eu louvo a Deus pelos meus irmãos em Cristo. Eu louvo a Deus por aqueles que Deus levantou para ajudar o meu ministério.
em nome de Jesus Cristo. Eu louvo a Deus por cada um que combateram comigo, que oraram comigo. Deus seja louvado pela vida deles. Como não honrar essas pessoas? Como não honrar essas pessoas que Deus levantou? Somos um corpo e respeitamos também os demais, e louvado seja Deus, tem que respeitar mesmo, em um nome de Jesus Cristo. E aqui ele diz: e fosse enviado para prover as minhas necessidades. O apóstolo Paulo estava preso, mas aquele povo procurava cuidar deles. A igreja, os irmãos procuravam cuidar dele, suprir as necessidades dele, porque sabe o que ele fez. Eu não estou jogando em direta não, quem me conhece sabe disso. Mas o reconhecimento, louvado seja Deus, dai honra a quem tem honra, em o nome de Jesus. É isso que a gente tem que fazer. Honrar pai, honrar mãe, honrar as autoridades constituídas, honrar também os irmãos, independente de quem quer que seja. Tem gente que às vezes entra na igreja, nem um bom dia dá. O pastor passa na frente, todo passa, vê, ele nem cumprimenta, passa até fechado. Não, bom dia, ou boa tarde, boa noite, ou a paz do Senhor, graça e paz, não sei. A gente tem que quebrar isso. Nós somos todos iguais perante Deus, perante o Senhor Jesus Cristo. Hoje eu estava indo resolver algumas questões, aí fui pegar o trem não, né? Fui para a estação de trem. Eu estava subindo a escada e tinha uma senhora lavando a escada da estação. Eu passei e falei para ela, bom dia. Ela regalou os olhos, ficou olhando, aí comentou com a outra. Esse bom dia é difícil ouvir. Hoje eu vou trabalhar mais animada. Falei, bom dia, Deus te abençoe. Porque as pessoas não honram quem deve ser honrado. Às vezes, na igreja, aquela pessoa que está lá limpando a cadeira, limpando o banheiro, ninguém está vendo. Ninguém está vendo, mas uma pessoa digna de honra. Em o nome de Jesus, não importa o que a pessoa faça, dai honra a quem tem honra. E eu louvo a Deus mais uma vez por todas as pessoas que Deus levantou para me ajudar, os meus irmãos em Cristo. Você tem que amar os seus irmãos em Cristo, você tem que honrar o seu pastor, você tem que honrar o seu pai e sua mãe, você tem que querer o bem de todos. Se depender de você, tenha paz. Agora, tudo no Senhor, tudo na palavra, em nome de Jesus, porque também, se a liderança for má, a Bíblia diz que nós devemos servir, tanto os bons como os maus, desde que seja no Senhor. Porque o apóstolo Paulo falou claramente, o Demas aí me causou muito males. Não, perdão, Alexandre Latoeiro, ele me causou muitos males. Então, irmãos, às vezes a pessoa está no papel de uma liderança, de um carregado, de um gerente. Chega um momento que, se de repente o jugo for tão pesado, você não vai aguentar não. Não vai, as pessoas não aguentam. As pessoas estão cansadas de serem maltratadas. Eu sempre dou o exemplo, sempre falei isso. A pessoa às vezes entra na igreja e sai pior, porque o pastor só dá porrada, é soberbo, arrogante, fica humilhando os outros. Eu não vejo Jesus fazendo isso. Eu sempre disse, Deus me deu uma palavra há alguns anos atrás, Jesus pegava pesado é com fariseu, com ovelha não. Você não vê Jesus pegando pesado com ovelha. Mas ele pegou com Judas, assim, porque Satanás entrou nele. Ele começou a se opor, bater de frente. Eu dei uma mensagem um tempo atrás sobre isso. Que Satanás quer dizer adversário. Satanás entrou em Judas. Ele começou a ser adversário de Cristo, da obra de Deus. Mas mesmo assim ele não expôs Judas. Não ficou dizendo, é Judas, ai, o traidor, nada disso.
Jesus é nosso maior exemplo, não devemos expor pecado de ninguém. Se for para levantar, vamos levantar, mas expor não, porque aquele que está em pé pede para que não caia, porque a gente também não é perfeito. A gente carece da misericórdia de Deus, porque se a misericórdia de Deus tivesse fim, a gente não estava mais aqui não. Mas graças a Deus, que a misericórdia dele não tem fim. Louvado seja Deus por isso. E ele falou, continuando: porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado de que estivesseis ouvido que ele estivera doente. Ele mandou Epafrodito, que naquele momento o Timóteo não dava para ir. Falou, não, tem que mandar alguém lá. Aí ele mandou o Timóteo, que tinha a mesma pegada também, o mesmo espírito, companheiro nos combates, cooperador, irmão fiel. E ele falou, eu estava com muita saudade de vocês. Quando a gente ama, a gente sente saudade, pessoal. Tem gente, como diz a palavra de Deus, de um rei que morreu e não deixou saudade. E tem gente que a gente não... tem pessoas que eu não sinto saudade, que passaram pela minha vida. Eu não vou ser hipócrita, eu não vou ser contra a palavra. Eu respeitei, até pessoas que eu pastoreei, mas não sinto saudade. Mas sempre tratei com amor e sempre tratei igual como os demais. Sempre, quem me conhece sabe o que eu estou falando. Porque eu não levo as coisas para o lado pessoal, porque são ovelhas de Cristo. Mas eu não sinto saudade. Passou. Agora tem pessoas que a gente sente. Tem pessoas que Deus me usou para pastorear, para cuidar, que eu sinto saudades. E isso é normal. É que nem, por exemplo, uma empresa, a pessoa trabalhou, de repente sente saudade de alguém, de um amigo, de uma amiga. Irmão, isso é bíblico. Está faltando mais afeto, está faltando mais olho no olho, está faltando mais contato. Então, um distanciamento muito grande. Ah, pastor, por causa da pandemia. Isso é muito antes da pandemia. O amor de Cristo nos constrange. E ele disse algo aqui também. Eu mandei o Epafrodito para saber do estado de vocês, que eu estava muito angustiado, porque eu fiquei sabendo também que ele ficou doente. Ele ficou angustiado também, porque aquele que ele enviou ficou doente. E eu vou continuar só olhando para você ver. E de fato esteve doente e quase à morte. Mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Ele ficou preocupado também, que além do povo, que ele estava com muitas saudades do povo que ele amava, agora o seu enviado, o seu irmão, o seu amigo de fé estava doente, à beira da morte, e ele ficou muito triste. Mas aí ele diz, olha que coisa linda, mas Deus se apiedou dele e de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Que coisa linda, pessoal. A igreja precisa voltar ao primeiro amor. Eu me incluo, eu estou generalizando, pessoal. Em o nome de Jesus. Saber que seu irmão está bem, seu irmão está tranquilo, como está a família, está precisando de alguma coisa. A gente precisa disso, mas muitos estão buscando o que é seu e não o que é Cristo Jesus. Infelizmente. Tem gente que não vai parar em serviço nenhum, por exemplo. Emprego nenhum vai parar. Por que não vai parar? Porque não concorda com nada. Essas pessoas que sempre pensam assim, não param no emprego. Não param no lugar. Na igreja é a mesma coisa. Agora, eu dou um conselho mesmo. Se perseguiu você, vá para outra. Eu sempre falei isso. Você tem que sentir bem onde você está. Ah, o pai repreende aquele que ama. Então, mas você já viu Deus repreendendo? Você já viu no Evangelho como que Jesus repreendia os discípulos? Quando eles queriam ser maior, aquela coisa, pegavam uma criança, vem cá, você tem que ser como essa criança. Está lá. Jesus repreendia com amor, não era com ignorância, com soberba, com arrogância, mas com humildade.
Ele chegou a lavar os pés do discípulo, Pedro não queria, ele falou: Pedro, se você não quiser que eu lave seus pés, você não vai ter parte comigo. Ele falou: não, Senhor, lava minha cabeça, minhas mãos. Ele falou: não, só os pés, tá bom, Pedro. Ele não ficou batendo de frente com Pedro, não. Que é isso, Pedro? Quem você pensa que é? Não, ele não fez isso. Nosso mestre, nosso Jesus, lavou os pés do discípulo. É ruim alguém fazer isso. Para alguns é sinal de humilhação. Quando a pessoa mais alta ela é, quanto mais no topo ela tiver, mais humilde ela tem que ser. Eu olho para aqueles grandes homens de Deus, como Moisés. Hoje, irmãos, a Bíblia diz que ele era um homem mais manso, um homem humilde. Tanto, olha a vida do profeta Elias, lê a história de Elias, lê a história de Eliseu. Eu estou falando desses homens de Deus que tiveram sucesso no seu ministério, no seu reinado. Misericórdia. Muitos hoje só querem pegar o chicote, mas não querem pegar a bacia, não quer pegar a toalha para enxugar. Estão preocupados consigo, com o seu bem-estar. É muito triste às vezes você saber que um membro da sua igreja está desempregado, passando dificuldade. Você vai fazer de tudo para tentar ajudar essa pessoa. Às vezes você está na sua casa tomando um café, aí você lembra de alguém. Puxa, será que essa pessoa tem esse pão? É triste, meus irmãos. É triste. Jesus, ele disse: a melhor coisa é dar do que receber. A melhor coisa é dar do que receber, irmãos. Em o nome de Jesus. A gente que foi chamado para a obra de Deus, a gente tem que estar preparado para tudo. E eu já contei alguns testemunhos meus, irmãos. E louvado seja Deus. Deus conhece o meu coração e a motivação, irmãos. Em o nome de Jesus, Deus sabe quem são almas. Deus sabe quem está comigo. Eu não sou ficar chamando ninguém, não. Nunca fui. Nunca fiz isso. De ficar pescando no aquário dos outros. Eu sempre preguei que isso é errado. Eu sempre disse: você tem alguém que está bem numa igreja, conheceu Cristo lá, se encontra lá, deixe lá, pelo amor de Deus. Se você tirar de lá, é como se você tirasse um peixe do aquário, ele vai morrer. E a pessoa vai ser culpada disso. Mas não é só o pastor que faz isso, não. Às vezes, membro faz isso. Não, sou chamada lá na minha igreja. Que igreja? Depois que a pessoa está lavadinha pelo sangue de Cristo e outras coisas mais, que negócio é esse? Tem que se contentar com aquilo que Deus está dando. Em o nome de Jesus Cristo. Deus vai colocar as pessoas certas, que têm o mesmo sonho, que têm o mesmo propósito, que vão combater em o nome de Jesus. E o início é pequeno, mas Deus vai honrar, vai crescer. Mas não é só o ministério. Isso é na família, isso é no trabalho, isso é qualquer área, pessoal, na faculdade, seja onde for. Se a gente se preocupar mais com as pessoas, Deus vai abençoar. Deus vai abençoar. Eu creio que com você também acontece. Você sabe do estado de uma vez de um irmão ou de uma irmã. Aparentemente parece que você não está preocupado, mas porque não é momento de falar nem de conversar, é momento de orar, para não atrapalhar a situação, para não piorar. Tem que orar. Há tempo de falar e tempo de ficar calado, porque se a pessoa falar vai estragar. E se a pessoa não quis, está fechada, está mudando, de repente está se esfriando, ei, vá falar com Deus. Quando Deus preparar a conversa, você fala, senão só hora que Deus faz a obra. Mas não, às vezes a gente quer tomar conta de tudo, quer interferir na obra de Deus. Quando eu falo na obra de Deus, em relação ao Espírito Santo, deixa Ele fazer a obra é dele, Ele que é Senhor. Nós somos servos. Mas muitos estão fazendo o contrário. Jesus é Senhor, nós somos servos, mas nós queremos que Jesus seja o nosso servo. Não, está errado. Nós temos que amar como Cristo amou. A Bíblia diz
que quando Jesus ressuscitou, uma das primeiras coisas que ele disse, falou assim para Madalena: vai avisar Pedro que eu estou vivo, que eu vou me encontrar com eles na Galiléia, como eu disse. Sabe por que Jesus falou isso? Porque Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Imagine Satanás fermentando a mente desse homem, que era um pregador, que era um apóstolo, mas falhou. E quem nunca falhou? Quem nunca errou? Mas ele chorou amargamente. Mas imagine que situação o diabo colocando na mente dele, como ele faz na mente de muitas pessoas. Está vendo o que você fez com Jesus? Você viu o pecado que você cometeu? Você negou ele 3 vezes. Não tem mais jeito para você não. Pedro, não tem mais jeito. Você acha que Jesus vai te aceitar de novo? Ele morreu. Não tem mais jeito para você não, Pedro. Você também é culpado disso. Pedro, por que você não tira a sua vida, Pedro? Pedro, por que você não se mata? Foi isso que aconteceu com Judas. Judas, em vez de buscar Jesus e se arrepender, ele foi buscar os sacerdotes. Pequei e traí no sangue inocente. Falei, isso é contigo. Ele jogou as 30 moedas, foi se enforcar. Ele tinha que ter falado, é com Cristo. Talvez você está buscando a pessoa errada. Você tem que buscar é Jesus. É Ele que perdoa, é Ele que salva. E você está indo atrás do homem. Eu pequei contra Deus, não sei o quê. Não, é Jesus que você tem que buscar. É com Ele que você tem que confessar. Em o nome de Jesus, busca a pessoa certa. A Bíblia diz que em vão o socorro do homem. E se você caiu, Deus está de braços abertos para te receber, como Pedro caiu. Pedro chegou a amaldiçoar Jesus. Isso é muito forte, isso é muito sério. Mas pela misericórdia de Deus, pelo amor de Cristo, ele foi alcançado. E veja o homem que ele se tornou. Se fosse nos dias de hoje, alguns pastores, misericórdia, irmãos. Aí o pecador, negou Deus, fez isso, fez aquilo, não recupera, não quer recuperar os que estão dentro da igreja, os que caíram. Por isso que muitos estão revoltados, não querem saber de Cristo, porque não procura recuperar a pessoa. E Pedro quis. Quando a pessoa não quer, uma outra coisa, mas nem isso as pessoas procuram saber. A Bíblia diz que é uma alegria no céu com um pecador que se arrepende. Vá atrás da pessoa, ou ora por ela. Às vezes tem pessoa pensando em fazer besteira, pessoal, ela acha que Deus não vai perdoá-la mais. A pessoa está tão revoltada, o inimigo vem, trabalha, pronto, a pessoa se tranca, se fecha, e às vezes pensa até em morte, em suicídio mesmo, como aconteceu com Judas. Mas Judas já era escolhido. Eu quero dizer para você que Deus já está lá no futuro. Jesus amou Judas até o fim. É que Deus sabia que ele não ia se arrepender. Deus sabia disso. Mas Jesus lutou por Judas até o fim. Isso está em João capítulo 3, o amor até o fim. Toma cuidado para você não encontrar a palavra. Deus já conhece o nosso futuro. Judas teve oportunidade, mas ele não soube aproveitar, ele buscou as pessoas erradas. Pedro não. Pedro foi até Galiléia. Ele foi recuperado por Cristo. E foi um dos maiores apóstolos que houve. Por causa do amor de Jesus. Tem tanta gente fora da igreja. Eu estou falando no geral, viu, pessoal? Porque infelizmente muitos foram excluídos. Teve gente que não teve misericórdia dela. Quando é uma pessoa que é bode, eu já disse, é diferente. Jesus não ia atrás de bode, Jesus ia atrás de ovelha. Ele falou que deixou as 99 e foi atrás da ovelha, não de bode. E eu estou falando de ovelha. E o bode, a gente também tem que orar para ela cair em si e voltar. Mas tem muita gente, irmãos, que quer voltar para Cristo, mas falaram palavras para elas que fizeram com que as pessoas se sentissem culpadas e não tivessem mais perdão para elas. Que tristeza, irmãos. Falaram palavra de morte para essa pessoa.
sendo que Jesus é a vida, é o caminho. Continuando, diz a palavra de Deus: por isso vou-lhe enviei mais depressa, para que vendo outra vez vos regozijeis e eu tenho menos tristeza. Que coisa linda! Ele está dizendo, por isso eu enviei mais depressa, para que vendo outra vez eu me alegre, e vocês também. Porque quando a igreja ficou sabendo que Epafrodito estava doente, ficaram preocupados, que ele estava levando algumas coisas para suprir as necessidades do apóstolo Paulo na prisão que a igreja enviou. Ele acabou ficando doente até a beira da morte. A igreja ficou sabendo, ficou triste. O apóstolo Paulo também ficou triste, estava preso, aquela situação toda. Sabe o que ele fez? Enviou Epafrodito mais depressa quando ele ficou curado, para que o povo visse ele e se alegrasse. Isso é igreja, irmãos. Isso é amor, de se preocupar mesmo uns com os outros, e não tratar com indiferença, fazer acepção de pessoas. Que os pecadores fazem isso, eles amam aqueles que o amam, eles fazem bem para aqueles que fazem bem para eles. Não, o amor de Cristo é diferente. Nós temos que amar verdadeiramente. Tem muita hipocrisia que precisa cair por terra, infelizmente. Outra coisa que eu vou falar, irmãos, o pregador tem que tomar muito cuidado, porque às vezes só está de olho no bolso da pessoa e não no coração dela para com Cristo. Isso é muito triste. Um pastor inteligente, ele vai levar as pessoas para o céu no nome de Jesus, ensinando a palavra de Deus, discipulando na palavra. A minha alegria é ver a pessoa convertida indo para o céu. Essa é a maior alegria de um pregador. Pastor, você não tem vontade de ver a igreja cheia assim, de fé em fé, não fazendo a cabeça de ninguém, mas ensinando a palavra, fazendo discípulos, como Jesus falou, em nome de Jesus. E essa é a nossa obrigação. As pessoas estão cansadas da mesmice, de tantas promessas que prometeram, fazer isso e vai acontecer, fazer aquilo vai acontecer. Muitos estão tristes, frustradas, decepcionadas. As pessoas estão com sede da palavra, de ouvir a verdade que liberta, em o nome de Jesus. Às vezes acontece de a pessoa ter um talento. Imagine eu como pastor, irmãos, e eu prendo alguém, porque essa pessoa, ela vai me ajudar, tal, e eu vou prender, vou trabalhar na mente dela. Irmão, essa pessoa já está preparada a ter um dom, voa, porque senão a pessoa vai se sentir presa, triste, frustrada, não vai produzir, vai estar ali com presente, mas o coração não está, porque Deus quer que aquela pessoa voe, flua, mas não, porque a pessoa tem um talento, eu vou aproveitar esse talento. Eu estou dizendo que a pessoa já está preparada. Por exemplo, um pregador, uma pregadora, tem que ir, porque vidas estão precisando ouvir o Evangelho, mas muito buscam o que é seu, não do que é Cristo Jesus, de quem é Cristo Jesus. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Eu estou finalizando. Aí ele diz assim: recebei-o, pois, no Senhor com todo gozo e tende em honra. Que coisa linda! Recebei-o no Senhor com toda alegria, e tende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte. Não me aborreço não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Que coisa linda! Epafrodito chegou bem próximo da morte, não fazendo caso da vida. E a história dele é bonita. Tinha um tal do Epáfras também, não é mensagem de hoje. Que Deus levante mais Timóteo, que Deus levante mais Epafrodito.
pessoas que têm o mesmo espírito, o mesmo zelo, o mesmo cuidado. Em o nome de Jesus, irmãos. O apóstolo Paulo queria saber como que estava aquele povo, como estavam aquelas pessoas que um dia ele ganhou para Cristo, saber dos seus amigos, mesmo preso, ele queria saber. O amor de Cristo, mais uma vez, eu sempre digo isso, nos constrange. Foi em Filipos que o apóstolo Paulo libertou aquela jovem que tinha um espírito de adivinhação. Foi preso por causa disso. Mas perto da meia-noite ele louvou e adorou e as prisões se abriram. Irmãos, muitos homens de Deus, por amor a Cristo e por amor às almas, renunciaram suas próprias vidas. Muitos foram mártires para ganhar almas, para apacentar, para discipular. Não se preocuparam com a sua vida. Quem tem chamado em relação específico em relação a isso que eu estou falando, sabe que é verdade. A vida dele não interessa. Ele abre mão de tudo. Eu não sei do que você tem que abrir mão, mas uma coisa eu quero dizer para você: ame verdadeiramente como Cristo amou. Às vezes tem pessoas que você tem saudades, às vezes tem pessoas que você tem um carinho muito grande, quer saber até do estado da pessoa, como o apóstolo Paulo. Isso não é pecado, não. Isso é vida, isso é saudades, isso é amor. Não deixe o amor se esfriar na sua vida, senão a iniquidade vai se multiplicar. Não, volte ao primeiro amor. Ame e honre. Eu procuro honrar cada obreiro, cada membro. Eu procuro, Deus sabe que eu estou falando a verdade. Não sou perfeito. Em nome de Jesus, irmãos, dai honra a quem tem honra. Quem me conhece sabe, para a glória de Deus eu falo. Eu não faço acepção de pessoas. Tem aquelas pessoas que são mais íntimas, é diferente, ou que se identificam com você. Às vezes isso na igreja acontece. A pessoa se identifica com você, tem o mesmo espírito que você. Nem todos vão ter, mas tem aqueles que têm o mesmo pensamento que você. Mas dizendo que eles são melhores. É diferente, porque o próprio Deus faz isso, assim como também as demais pessoas também se identificam com outras. E glória a Deus por isso, irmãos. Jesus tinha 12 mais 3 e ele se identificava mais. Com certeza o André se identificava mais com outras. O Mateus se identificava mais com... É sim, mas todos somos irmãos em Cristo. Louvado seja Deus. Eu senti de Deus de trazer essa palavra. Eu quero que você feche os teus olhos. Eu quero orar, quero falar com Deus. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu quero te agradecer por esta palavra. E eu reconheço que eu preciso melhorar, Deus. E oro também por esses meus irmãos que estão sintonizados nesta live. Pai amado, Pai querido, que possamos amar mais, Deus, como o apóstolo Paulo. Mesmo preso, ele sentia saudade do povo, queria saber como estava o povo, das pessoas que ele amava. E ele queria enviar Timóteo para saber do estado daquele povo. Mas como não deu para enviar Timóteo, ele enviou Epafrodito. Oh Deus, que assim possamos fazer também. Talvez alguém está me ouvindo e sente saudades de um irmão, de uma irmã, de alguém. De repente até com medo, Deus. Misericórdia. O Senhor não nos deu espírito de medo. Que o Senhor abençoe, Pai. Abençoe a tua igreja. Que o Senhor abençoe a tua obra. Nós somos um só corpo. É bem verdade que tem alguns que buscam o seu próprio proveito e não o que é de Cristo Jesus. Nos perdoa, Pai, as nossas falhas, os nossos pecados. Tenha misericórdia de nós. Se fizemos acepção de pessoas em algum momento, se não tratamos as pessoas como deveriam de ser tratadas, porque nós não somos perfeitos, somente o Senhor. Mas que o teu amor venha crescer em nossos corações, que possamos amar como Cristo nos amou. E Ele provou que nos ama, meu Deus, na cruz do Calvário.
meu Deus querido, como o Epafrodito, que não fez caso da vida dele, Deus, porque ele queria servir aos irmãos, fazer a vontade do Senhor. Que assim possamos fazer a mesma coisa, que possamos servir, meu Pai, uns aos outros com amor, com temor, com respeito, que possamos nos preocupar e querer o bem de todos. Que o Senhor abençoe a tua obra, a tua igreja, abençoe os ministérios que tu levantaste, os meus irmãos em Cristo, amigos, pastores, abençoe a todos, Pai. Sopra o vento do avivamento na tua obra, em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Glória a Deus, irmãos. Você é uma bênção, você é uma pessoa muito especial para Cristo e sempre será. Eu senti de Deus e tem alguém que está com saudades no coração aí, aquele amor cristão, aquele amor de Cristo, aquela convivência, aquela intimidade. Oh, louvado seja Deus, aquela intimidade cristã, aquela comunhão com os irmãos. Glória a Deus por isso, irmãos. Que Deus te dirija, que Deus fale mais com você. Foi essa palavra que Deus me deu, em o nome de Jesus. Amanhã, 9 horas da manhã, estaremos aqui, pessoal, em Itaquaquecetuba, na Avenida Itaquaquecetuba 464. Às 9 da manhã vai ser comigo e às 6 horas da tarde com a equipe. Às 9 da manhã está liberada aqui a escolinha aqui em Itaquá. Está liberado, vai ter escolinha. Claro que nós estamos continuando a manter as regras, né, que precisa ser feito, né, o que o Ministério da Saúde pede, em nome de Jesus. A Bíblia diz: vigiai e orai. Então, nada impede de você estar na casa de Deus. Então, amanhã às 9 da manhã vai ser bênção, você que mora por aqui. E compartilhe essa live, você se sentir no coração, compartilhe com alguém. Deus vai dirigir você. E também nós vamos ter 6 horas da tarde, lá na Vila Ré, vai ser comigo. À noite aqui, 6 horas, vai ser com a equipe. E 6 horas da tarde na Vila Ré vai ser comigo, na rua Pangaó 143. A entrada é na rua Buriti, na lateral mesmo, é a mesma calçada assim. Em nome de Jesus, 6 horas da tarde. Nessas duas reuniões, que eu vou fazer às 9 aqui e às 6 lá, eu vou entregar o azeite, irmãos, consagrado. E eu senti de Deus de orar por todos que estão doentes e enfermos. Então, se você puder comparecer um desses cultos, ó, que Deus te abençoe e te ilumine, porque eu vou orar mesmo, eu sei, quando Deus dirige, eu sei que tem milagres, e o azeite vai levar para casa. Tem gente que não tem condições de vir, então ela vai levar a bênção, em o nome de Jesus Cristo. Que Deus seja louvado, e que Deus te abençoe, que Deus te ilumine com toda a sorte de bênçãos, que você tenha uma noite abençoada, e louvado seja Deus pela sua vida. Você é uma bênção. Eu amo você em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos vocês aí que sempre estão conosco, e compartilhe para abençoar alguém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ô glória! Deus abençoe, povo de Deus. E lembrando que amanhã tem live nos 2 cultos.